antes de contar mais nada, eu gosto de dar uma ideia do que era realmente a organização dos alemães para a perseguição dos judeus. Existia em Berlim um grande aparato somente e apenas para perseguir e acabar com o povo judaico. Em parte conseguiram, 2/3 dos judeus da Europa foram eliminados. Então, quando se fala nunca mais, tem que saber de que é nunca mais. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma organização que foi possível existir em todos os países ocupados pelos alemães. Então, esse terror, esse imenso terror que eles vivenciaram, foi uma coisa horrível e não dá como descrever. Quero dizer uma outra coisa. Hoje, tudo que acontece é chamado o Holocausto. Seja que for a guerra civil que tem, é o Holocausto. Mas o Holocausto é único. Foi o único genocídio jamais que existia na Terra, na face da Terra, que era industrializado para poder conseguir o maior número de judeus mortos. Então, tudo o resto que tem, não existe essa industrialização. E é isso que eu quero que, antes de mais nada, vocês entendam. E também tem que saber que o Hitler foi eleito democraticamente em 1933. E, na realidade, tem que perguntar o que é a democracia. Dentro de um mês, ele conseguiu acabar com a Constituição de Weimar, que era muito parecida com essa dos Estados Unidos. Então, toma cuidado com a democracia. Pergunta, pesquisa e saiba quem está no governo. Porque não é uma coisa lógica. Tem que saber e tem que se interessar. Eu nasci na Holanda, em Amsterdã, Holanda, em 1929, em abril. Anne nasceu em junho. Eu tive 2 irmãos e era filho do meio. Teve uma infância normal e feliz. Frequentei uma boa escola pública e fazia muito esporte. Tudo isso acabou quando as tropas alemãs invadiram, 10 de maio, Holanda, sem nenhuma declaração de guerra. Em 5 dias depois, Holanda capitulou, não tinha como se impor às alemãs. Uma medida atrás da outra contra os judeus foi tomada e transmitida através do Conselho Judaico à comunidade. Esse conselho existia em todos os países ocupados, porque os alemães não queriam eles mesmos transmitir as normas. Eles faziam com que isso partia da comunidade judaica. As autoridades holandesas não se opuseram às medidas que tiraram dos judeus o uso de bicicletas, a maior forma de transporte na Holanda, carros e transporte público. Rádios precisavam ser entregues. Foi proibido frequentar cinemas, parques, clubes de esportes. Lojas específicas para os judeus eram somente abertas durante poucas horas durante o dia. E os donos, os proprietários dessas lojas também eventualmente foram deportados, então realmente era muito complicado para nós conseguirmos as nossas primeiras necessidades. Tinha toque de recolher entre 20 horas da noite e 6 horas da manhã, que facilitou arrancar os judeus das suas casas. Além disso, fomos obrigados a depositar todos os bens num banco confiscado dos próprios judeus. Fomos reconhecidos através de estrela amarela com palavra judeu no meio, costurada bem visível na roupa aqui. Essa estrela foi uma ironia, uma vez que os alemães alegaram reconhecer a raça judaica. Não existe raça judaica. A única raça que existe é a raça humana.
O resto são povos, etnias, mas raças não existem. A estratégia de perseguição consistia em identificação, isolação, deportação e exterminação. Essa isolação era diferente em diferentes países. Na Polônia tinha guetos, bairros específicos para os judeus. Na Holanda, quem morava nas províncias tinha de vir a Amsterdã para facilitar a deportação. Em março de 1941, a população judaica foi obrigada a se registrar, que pode ser considerada nossa condenação à morte. Porque aí os alemães tinham as listas, nossas listas, mas naquela época nós não estávamos cientes da maldade que estava nos esperando. Outra coisa que ajudou muito os alemães foi que a prefeitura de Amsterdã forneceu um mapa onde que moravam a maioria dos judeus. Então, realmente, houve uma certa cooperação. A polícia também tinha de cooperar para arrancar os judeus das casas, lembrando que entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial tinha uma imensa falta de emprego. Então, obviamente, eles tinham medo de não ter o emprego. Nós, a minha família, fomos tirados da casa em setembro de 1943. Isso já foi tarde, porque a perseguição começou realmente com toda a força em 42. Todas as semanas foram deportadas em vagões de gado para os campos de extermínio para a Polônia, do campo que chamava Westerbork. Quando na segunda-feira foram lidas as listas que iam nos transportes, as pessoas ficaram desesperadas, porque em 1942 o BBC de Londres já tinha divulgado que existiam campos de extermínio. Então, os alemães diziam que nós tínhamos levado para trabalho forçado. Todo mundo devagarinho foi se realizar que não era bem isso. Nós, a minha família, como meu pai trabalhava num banco que chamava Banco de Amsterdã, todos foram demitidos no fim de 1940. Mas ele, como gerente, que estava na gerência do banco, ele não podia ser demitido. Ou seja, ele tinha de pedir a sua própria demissão. Então, eu acho que nós fomos na lista Palestina. O banco deve ter providenciado isso. Isso queria dizer que nós não fomos para um campo de extermínio, mas a Bergen-Belsen, que não era um campo de extermínio. Mas as condições eram tão apavoráveis que exterminavam por si mesmo. Himmler manteve um estoque de judeus. Os judeus não eram gente, para fins de troca. E nós fazíamos parte dessa leva de judeus. Nós fomos em fevereiro de 1944 levados de trem comum para Bergen-Belsen. Não tem número, não foi tirado o cabelo porque não dava para trocar pessoas com números sem cabelo. Então, e também as famílias, também as crianças não foram mortas. Crianças foram mortas em Auschwitz e campos de extermínio. Até 15 anos mataram toda a juventude. Quem mata a juventude, mata as futuras gerações e é para acabar mesmo o povo. A vida do campo era uma luta constante para a sobrevivência. As condições eram tão deploráveis que os prisioneiros morreram de fome, doenças e maus tratos. Quando os ingleses entraram depois no campo, acharam estoques imensos de comidas que nunca foram dados para os judeus. A ideia era matá-los de falta de fome mesmo. Holanda foi
declarado livre de judeus em setembro de 1943. Os alemães achavam que até lá já tinham deportado a maioria, e era verdade mesmo. Meu pai morreu em Bergen-Belsen em novembro de 1944. Como ele era a peça principal que interessava aos alemães, ele era conhecido no tipo bancário nos Estados Unidos e na Europa, acabou a nossa proteção. Meu irmão foi deportado em dezembro, 4 de dezembro de 1944, e a minha mãe um dia depois. Aí eu fiquei sozinho no campo de Bergen-Belsen. O meu irmão deve ter sido morto no mesmo dia. E minha mãe foi para o Magdeburg, onde tinha uma fábrica para peças de aviões 700 metros embaixo do solo. Em 1940, em abril de 1945, 2.000 mulheres foram colocadas num trem. O trem eventualmente chegou na Suécia, mas a minha mãe morreu uns dias depois do partido do trem. Dela eu sei porque um amigo nosso foi para a Suécia para procurar a família dele. Tinha sobreviventes que foram para a Suécia para se recuperar, e 2 senhoras estavam junto com minha mãe. Por isso que eu sei que aconteceu com ela. A partir... Quando os ingleses Bergen-Belsen nunca foi libertado. Bergen-Belsen era para ser trocado para ter uma situação melhor militarmente. Mas aqueles que foram dos alemães para negociar com os alemães foram blindados para eles não saber de onde que estavam. Em 15 de abril de 1945, o corpo médico entrou em Bergen-Belsen e havia uma discussão: nós vamos ficar aqui ou nós vamos travar? Nós estamos travando uma guerra, porque a situação era tão deplorável que eles achavam que não sabiam o que se fazer com isso. Mas os guardas já foram embora dia 13 de abril, ou seja, nós ficamos 2 dias sem não sabiam de nada, mas não estávamos tão enfraquecidos que não tinha nem como pensar em fugir. Uma das primeiras coisas que eles fizeram era dar comida, e como ninguém estava mais acostumado de comer, muitos que comeram morreram. Eu não comi, então eu acho que nesse ponto me salvei. Eu estava pesando um pouco mais que 30 quilos. Escapei de várias ocasiões que realmente me salvou. Uma foi que os alemães nos deram os mexilhões com a ideia de envenenar. Como o judeu não come os frutos do mar, eu falei, bom, não deve ser coisa boa, não comi, então eu me salvei. Numa outra ocasião, o comandante do Bergen-Belsen, que chamava Joseph Kramer, considerado mestre de Bergen-Belsen, que diz: mais judeus mortos que me tragam, melhor que eu gosto. E nós tínhamos de ficar em pé na Bergen-Belsen horas a fim para ser contados. Me chamou. Quando você era chamado, poderia ser torturado, morto, ou eles tinham cachorros também treinados para matar. Por sorte, não aconteceu nada. E a última vez foi pouco antes da liberação, que eu estava numa fila para buscar água, apontaram, o guarda me tirou, apontou a sua arma, mas eu acho que eu estava tão indiferente, porque quer me matar, que seja. Tirei o prazer de ele me matar e atirou no ar. Então não me pergunto como eu sobrevivi, porque eu realmente não sei. Eu não posso dizer que eu é uma coisa, e por isso que eu dou essas apresentações. Eu acho que é um dever
daquele que, por acaso, sobreviver, tem que realmente falar em nome daqueles que não estão mais aqui. Quando eles entraram em Bergen-Belsen, tinha um major que veio para fazer, que era, o papel dele era logística. Mas eu me aproximei, ele pediu que ele mandasse uma carta para minha família. Ele achou que eu era uma inglesa. Minha mãe de fato nasceu na África do Sul. Eu falava inglês já de casa. Ele também fez parte que eu fui de avião de volta para a Holanda, em vez de trem, porque eles achavam que eu não ia sobreviver de trem. A história dos Franks é ligada aos acontecimentos da comunidade judaica holandesa durante a ocupação nazista. A família Frank era um caso à parte, porque além de ter tempo para preparar o esconderijo, Otto tinha meios para manter a família enquanto escondida e ainda um grande privilégio de poder contar com as pessoas que trabalhavam na firma, que não era mais dele, porque o judeu não podia ser dono de firma, dispostos a ajudá-lo. A maioria dos judeus não tinha possibilidades para se esconder, muitas vezes por falta do relacionamento fora da comunidade e meios de se financiar, lembrando que durante a duração da guerra era uma incógnita. E eles não tinham mais emprego, não podiam mais ser profissionais. Obrigada. Então, e no meio dos seus esconderijos, também eles falaram que as notas de 100 florins não tinham mais valor. Tinha famílias que mantiveram a família até o fim da guerra. Outros falaram, não tem dinheiro, não tem esconderijo. Os professores e servidores públicos judaicos foram demitidos em novembro de 1940. Em 41, os diretores das escolas tinham de falar ou dar uma relação quantos alunos judaicos tinha nas escolas. Com isso, em outubro de 1941, organizaram 25 escolas judaicos pela prefeitura de Amsterdã, sem ninguém levantar a mão e dizer, e agora? Nós precisamos de escolas especificamente para estudantes judaicos. Foi feito como fosse completamente normal. Então, vocês imaginam, 25 escolas, 2 classes paralelas no liceu judaico, e eu fui justamente na classe de Anne Frank. Foi uma coincidência, por assim dizer, porque outro não tem uma outra explicação. Quando eu vi ela a primeira vez, em outubro de 1941, achei ela uma menina igual a todos os outros. Nós morávamos em bairros diferentes, nós andávamos para casa, primeiro de bicicleta, depois não tinha mais bicicletas, em grupos, porque a caça aos judeus foi permanente. Então, nós não teria ajudado muito, mas pelo menos nós tínhamos grupos. Nessa classe, todos fomos amigos. Talvez já porque nós estávamos sabendo que a situação era muito precária. Para o primeiro ano, tinha 30 alunos. No segundo, apenas 16. Só depois da guerra, nós soubemos o que tinha acontecido com os outros, se eram mortos ou se foram escondidos. A família Frank antecipou a sua ida para esconderijo, porque Ana foi chamada para se apresentar à polícia. Souberam que se ela não se apresentasse, todos seriam reféns. Então, para salvá-la, eles foram antes para o esconderijo.
Com a chegada dos russos, o Auschwitz os campos na Polônia foram esvaziados. Esses prisioneiros foram ou nas marchas de morto, ou se não para os outros campos. Um desses foi Bergen-Belsen, onde eu estava presa. Anne e a irmã dela devem ter chegado no fim de outubro, início de setembro. Mas os campos eram todos separados e não podia se chegar de um para o outro. Eu me lembro dos namoros da Anne, ou daqueles que tinham chegado. Eles foi levantado um campo de tendas que foi derrubado durante a tempestade em novembro de 44. Depois pegaram os outros barracas, os bailichos foram aumentados em vez de 2, 3, com a mesma comida, quer dizer, aumentaram a população da barraca por 50%. Eu, eventualmente, estava num campo de mulheres e ela no outro. Eventualmente, em fevereiro, eu vi a Anne do meu campo até o campo dela. Mas era muito perigoso chegar perto de um arame farpado, porque poderia ser outra vez torturado ou morto. Mas eles tiraram, de repente, esse arame, e eu sabendo que ela poderia estar lá, fui procurar lá e, de fato, a encontrei várias vezes antes que eles foram para uma barraca para doentes. Ela foi que me contou o que tinha acontecido em Auschwitz. Ela me contou sobre o esconderijo. Ela me contou que tinha continuado a escrever o diário e que ela queria usar esse diário no fim da guerra, quando acabava a guerra, como base de um livro. Estávamos sonhando porque não sabíamos que Mikis eventualmente iria entregar esse diário ao pai dela. Anne estava envolvida no cobertor, porque ela não aguentava mais a roupa dela, que estava cheia de piolhos. Aliás, foram os piolhos que traziam o tifus. E esse tifus era rampante. Fora do campo era um terreno muito grande, onde ninguém podia pisar, porque os alemães tinham medo que os ex-prisioneiros pudessem infeccionar a população da Alemanha. Em outubro eu nunca vou esquecer esse encontro com a Anne. Foi uma coisa muito emocionante. Foi uma coisa inacreditável. As duas eram esqueletos. Em outubro de 1945, Otto, o pai dela, veio me visitar no sanatório onde eu foi para recuperar. Fiquei lá 3 anos para recuperar do efeito do campo. Eu contei para ele que eu sabia. Comigo era um colega da Anne também, que estava ao meu lado, também contou o que nós soubemos sobre ela. Antes da guerra, tinha mais ou menos 140 mil judeus, 1,5% da população. Desses, 80% foram eliminados pelos alemães. 24 mil judeus tentaram se esconder. Só 16 mil conseguiram sobreviver. Os outros foram achados através de ações em massa pelos alemães e seus simpatizantes, denunciados por telefone e meramente por dinheiro, como a família Frank. Retomei aos estudos quando era avó. Fiz um ano de madureza, estudei economia na PUC e me formei em 1986. Depois fiz um curso de 2 anos na Lund para tradutora em intérprete inglês e português. Sou a única sobrevivente da minha família imediata. Hitler por pouco não conseguiu o seu objetivo de se livrar de todos os judeus do seu domínio. Porém, nunca na face da terra existiu uma indústria de genocídio, como os nazistas que contavam com índices de eficiência. Imagina alguém chegar em casa e falar: eu trabalhei na fábrica,
ditatorial. A minha história, como muitos outros, demonstra que num regime totalitário não há possibilidade de respeito à tolerância e aos direitos humanos. A população, como na Holanda durante a ocupação nazista, quando é sujeita a ameaças de vida, fica aterrorizado com o medo de agir, mesmo que não concorde com as atitudes dos autorizados. Os poucos, a minoria, que ajudaram os judeus, tem que ser lembrado por sempre. Quando eles foram presos, eles foram por vezes fuzilados e maltratados. A essas pessoas nós temos uma imensa gratidão. Não basta dizer nunca mais. Deveremos ter consciência das circunstâncias econômicas e sociais que formaram os princípios, as principais causas do Holocausto, e reconhecer os sinais de perigo antes que seja tarde demais para agir. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Obrigada.